Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos reagir e questionar um vídeo do Super Xandão, um personagem bíblico super poderoso, mais forte até mesmo que o Chuck Norris. Bom, hoje eu convido você à maiêutica, ao questionamento, a encontrar a verdade latente, a verdade absoluta, através de perguntas retóricas. Acompanhe esse vídeo, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse projeto, verifique a sua inscrição no canal e as vagas para o conteúdo premium foram encerradas. Se você quer saber quando haverá uma novas vagas, é só você conferir a descrição ou os comentários fixados. Pois bem, senhoras e senhores, a aula de hoje eu preciso utilizar aí alguns pseudônimos. Afinal, a internet de hoje em dia não me permite falar livremente. E esse aqui é um trecho do Super Xandão, onde ele está refutando a ida do homem à Lua. E eu acho o questionamento muito válido. Hoje em dia, é válido você questionar tudo. É importante o saber filosófico, ele não é doutrinatório. O que é doutrinatório? Essa é a verdade e pronto, acabou. Se você for contra ela, eu vou te fuzilar numa parede. Isso não é sabedoria. Isso aí é doutrinação. É uma aversão à sabedoria e à verdade. Porque a verdade, ela pode ser questionada. Ou seja, se a verdade ela é absoluta, significa que qualquer pessoa pode questionar a verdade. Porque ainda assim todo mundo vai chegar na verdade. Afinal, ela é absoluta. Agora, quando você tem um assunto que é um tabu, você não pode questionar em hipótese nenhuma, é porque não existe verdade nesse assunto. Não existe argumentos que solidificam aquela perspectiva. Por isso esse medo latente de poder opinar sobre o assunto. Você vê, por exemplo, um dos homens mais brilhantes de sua época, que ao meu entender não se passa apenas de um ator, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, ok? Você vê um dos homens mais inteligentes e ricos de sua época, que é o Elon Musk, que já defendeu, hipoteticamente, duas versões para a realidade. Primeira coisa que o Elon Musk, num dos podcasts do Joe Rogan, afirmou que existe a grande possibilidade, e quando fala-se de grande possibilidade, 99% de que nós estamos vivendo dentro de uma simulação. De um supercomputador, talvez a um nível quântico, que está gerando essa realidade. E que tudo isso aqui pode ser uma mera simulação. Quando o Elon Musk fala sobre isso, as pessoas batem palma, as pessoas ficam maravilhadas e simplesmente não há sequer um questionamento. Se o Elon Musk falar que nós vivemos, que a nossa consciência já foi extinta e hoje em dia nós vivemos apenas um retrocesso evolutivo, um marco temporal, uma poeira cósmica, todo mundo feliz. Agora, se você fala para as pessoas que existe a possibilidade que a Terra seja o centro do universo, principalmente do nosso universo, as pessoas ficam malucas. Se você falar, por exemplo, que a Terra é imóvel, as pessoas ficam malucas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos homens mais inteligentes que eu pude conhecer, que eu pude trocar algumas palavrinhas, um dos homens mais incríveis que, pelo menos, eu pude conhecer verdadeiramente, foi o professor Olavo de Carvalho. Quando ele fazia, eu não sei como é que está hoje, mas quando ele fazia o seu seminário de filosofia, o COF, curso online de filosofia. E aí você participava de um grupo, e dentro desse grupo você tinha aulas diretamente com o Olavo de Carvalho. Então, era um preço salgado, mas você tinha aulas diretamente com ele. E eventualmente as pessoas perguntavam algumas coisas que muitas vezes não ia para o ar,
nos canais, nos veículos de comunicação do Olavo. E uma das coisas que eu achei mais interessante foi um aluno perguntando sobre o formato parará, pururu da Terra. E o Olavo, ele sempre responde de imediato. E naquele momento ele parou uns 3, 4 segundos para poder responder. Ele falou, Terra imóvel, centro do universo, mas eu prefiro me abster aqui. E por que o Olavo prefere se abster? Porque há muitos anos atrás, Olavo defendia essa hipótese. Mas por defender essa hipótese, as pessoas começaram a ridicularizar, falar que ele era simplesmente um palhaço, tentavam destruir a reputação do Olavo. E aí ele começou a ficar caladinho perante esse assunto. Mas você vê verdadeiramente o cara falando. E antes que você diga assim, ah, você é um Olavete, ah, porque você puxa saco do Olavo de Carvalho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um homem com QI de mais de 150, um homem que já leu mais de 5.000 livros, um homem que consegue lembrar de trechos e páginas de livros, um homem que consegue ter resposta para as coisas das quais nós nem sabemos que existe problema, sim, eu acho importante valorizar essa pessoa. Por quê? Porque seria talvez deveria eu deixar de ouvir Olavo de Carvalho para poder ouvir os devaneios de Luísa Sonza, só porque Luísa Sonza tem milhares de seguidores? Então quer dizer que ela é mais importante do que um filósofo, alguém que estudou sobre o assunto, alguém que leu todas as obras de Sócrates, Platão, alguém que conhece verdadeiramente o questionamento humano? Então simplesmente é o que eu sempre falo. Toda a raça humana, nos últimos 50 anos, aumentaram o seu coeficiente de inteligência. Toda a raça humana se tornou mais inteligente nos últimos 50 anos. O QI e a média humana do ser humano era por volta dos seus 70, depois pulou para os seus 90, e hoje, beirando o século XXI, nós temos o QI dos Estados Unidos 104, da China 115, do Japão mais ou menos 115, 118. O QI da raça humana foi aumentando. Só existem 2 países nesse planeta chamado Terra cujo QI abaixou nos últimos 50 anos, que foi África, que na verdade é um conjunto de países, e o Brasil. Ou seja, no Brasil, os únicos 2 países do planeta, o coeficiente de inteligência abaixou. Ou seja, a geração de hoje consegue ser mais burra e ignorante do que a geração anterior. E aí você pega os experimentos do Richard Line, que eu vou trazer, vou mostrar o artigo para vocês, onde foi comparado o teste de inteligência do brasileiro. E a média, o que é média? A média é você pegar dos 212 milhões de brasileiros, segundo os dados do IBGE, 212 milhões. O que é a média? É metade, pelo menos metade. Metade dos brasileiros possui a inteligência menor do que um primata, do que um chimpanzé, do que um orangotango. Ou seja, é totalmente presumível que o brasileiro ele vai ridicularizar aquilo que ele não sabe nem se é certo ou errado. Ele vive às marcas da doutrinação. Então é óbvio, a primeira coisa que o cara vai fazer é ridicularizar. Porque tudo que ele escuta na televisão, tudo que ele vê nos professores de escola, se torna uma lei absoluta para ele. E ele nunca é capaz de questionar, porque o questionador dentro das escolas se torna um tolo, se torna ignorado, é sabotado pelos professores. Bom mesmo é aquele aluno que obedece sem questionar. E aí nós temos um vídeo do Super Xandão falando sobre a ida do homem à Lua, tá? Um questionamento. E eu acho válido questionar. Porque se a verdade ela é absoluta, qualquer pessoa pode questionar. Se é verdade que o homem de fato foi para a Lua, se é verdade, não interessa se é eu, o Xandão, qualquer pessoa possa questionar. Não interessa. Sendo verdade absoluta, sempre vai ter como provar aquilo ali. Vai ter sempre como provar. Agora, se você não pode questionar, é porque existe uma fragilidade naquele assunto. E se existe uma fragilidade, existe uma mera porcentagem de que aquilo ali não seja real. E aí a gente pega o vídeo do Super Xandão.
Olha só o que ele vai falar. Isso aqui não é questionável? Ou seja, Xandão está questionando, né, a ida do homem Pararapururu para a Lua. É um questionamento que ele está fazendo. As pessoas ridicularizam. Aí eu te faço uma pergunta. Eu te faço aqui pergunta. Quem filmou a aterrissagem dos homens na Lua se eles nem tinham chegado ainda? Quem filmou a aterrissagem? Porque se os homens, eles deram aquele primeiro passo na Lua, um marco histórico, quem filmou aquilo ali? Quem estava ali filmando a aterrissagem? Bom, é uma pergunta. Segunda pergunta, e talvez o Super Xandão não tenha percebido, o presidente Nixon estava ligando para os astronautas na Lua. E aí você vê um quadro da Lua fotografando a Terra. Mas peraí, se o presidente Nixon estava conversando com os astronautas, como é que já tem um quadro da Lua, né, e com o formato da Terra? Então, ou seja, vale tudo, meu irmão. Você pode questionar tudo, de menos a verdade. Nós vivemos uma grande prisão mental, onde você não pode questionar a aversão à verdade. Vamos continuar. O 1960, Nixon ligando para a Luca, fazendo uma chamada de telefone. Ele está questionando a chamada de telefone do presidente Nixon para a Lua. Primeira coisa, em 1960, nós temos que lembrar que os computadores, tanto da Apple quanto da Microsoft, os computadores nessa época basicamente não existiam. Toda a tecnologia responsável por mandar um homem para a Lua era uma tecnologia hoje infinitamente menor do que uma calculadora 50G, uma calculadora de vetor. Ou seja, os caras não tinham sequer alguma tecnologia que favorecesse a sua ida e a sua volta. Nós temos aqui dois questionamentos. Dois questionamentos razoáveis. Razoáveis. Questionamento primeiro, se é farsa ou verdade. É válido questionar. E o segundo questionamento é, se é verdade que eles foram de fato para a Lua, então aquilo ali que nos mostram é mentira. Pode ser que seja alienígenas que tenham utilizado uma super tecnologia que pegou aquela galerinha ali através de laser, de alguma coisa, levou para a Lua e trouxe de volta. Ou seja, tem duas possibilidades. Ou os alienígenas tornaram capaz o homem de ir para a Lua, os extraterrestres, ou é uma grande farsa. Agora, a capacidade humana naquela época de fazer isso acontecer era nula. Então é isso que eu falo. Você começa a questionar, você já está chegando aqui em duas ambiguidades. Ou foi alienígena que levou o cara para a Lua, ou foi uma grande farsa. A pergunta que fica é mais ou menos essa, né? O cara tá falando com os astronautas diretamente da Casa Branca. Isso em tempo real, mas o cara tá usando o telefone com fio, né, velho? Ah, mas existe um satélite que aponta para a Lua. Beleza. Você já percebeu quantos segundos que demora para um sinal bater na Lua e voltar? Quantos segundos você acha que demora para um sinal bater na Lua e voltar? Você acha que o sinal que é emitido para a Lua ele vai na velocidade da luz? É óbvio que não. Primeiro que não é luz. E segundo que essa frequência é uma grande distância a ser percorrida até a Lua. E aí nós temos um grande delay, devido a essa enorme distância do ser humano conversar com o outro na Lua. Primeiro fato, nós não estamos falando de celulares com satélite, que simplesmente conseguem utilizar nanômetros de frequência. Nós estamos falando de um telefone, de um baita de um tijolão, que utilizava aqueles cabeamentos antigos, que você não podia falar junto com outra pessoa que dava interferência. E aí a pergunta que fica é baseada naquela tecnologia antiga, como era possível essa comunicação em tempo real? É um questionamento, válido questionar. Se é real ou não, eu não sei. Pode ser que exista a possibilidade do homem ter pisado na Lua, mas a gente tem que questionar. A verdade é absoluta. Ou seja, se a verdade é absoluta, ainda que eu questione, o meu questionamento nunca vai conseguir provar a verdade. Ou será que
eu não posso questionar porque justamente é uma fragilidade. E aí vamos continuar. E aí, ó, tá lá, chamada do presidente. E olha só, o gabinete oval do Washington. E olha isso aqui. Como que você, como que você tem uma foto da Lua fotografando a Terra? Como que você tem uma foto se você está conversando naquele momento com os caras que acabaram de pisar na Terra? Como que é possível você ter uma foto de um ser humano que estava na Lua, bateu foto da Lua, olha só, bateu foto da Lua, e simplesmente tá lá um pedaço da Lua mais a Terra, o cara bateu essa foto, e simplesmente essa foto existe antes dos homens irem para a Lua. Olha lá, o cara tá conversando com os astronautas em tempo real, como é que pode no cantinho ali ter uma foto da Lua? Uma foto da Lua fotografando a Terra. Outra questão, já que a galera gosta de falar de gravidade, as nuvens, elas possuem umidade. As nuvens, elas possuem água. A pergunta que fica é, se a capacidade da Lua gravitacional é tão forte, capaz de puxar mares, nós estamos falando de milhões de metros cúbicos de água, se a capacidade da Lua é tão forte de puxar o mar, por que não interfere nas nuvens? Por que não puxa as nuvens? Por que não puxa as nuvens? Por que as nuvens não sofrem interferência? Por que a gravidade só funciona no mar, não funciona nas nuvens? E se a gravidade é tão forte assim, por que o astronauta fica pulando igual se fosse ping-pong? Aí vale tudo, de menos questionar. Meu irmão, eu digo uma coisa para vocês. Conhecendo de tecnologia como eu conheço, os militares hoje em dia possuem a tecnologia de abertura de portais. Eles já possuem essa tecnologia, estavam desenvolvendo isso. Os militares hoje, a maioria dos discos voadores que existem são de origem humana. Então os militares têm discos voadores. A tecnologia, os trajes que os militares utilizam, a famosa guerra silenciosa, são trajes robóticos com IA. Os caras atiram laser. Os caras têm equipamentos que conseguem blindar o seu pensamento para você não sofrer interferência de outras raças alienígenas. Hoje existe uma gama muito grande de âmbito tecnológico. Uma gama muito grande. E você vê o investimento dos militares em bases subterrâneas em abertura de portais. Mas você não vê um investimento dos militares em uma exploração espacial. Isso aí é para o público, para o povão. Então você pega, por exemplo, Jack Parsons, Aleister Crowley. Você pega, por exemplo, o Jack Parsons, ele foi não vou chamar de químico, mas um homem que desenvolveu o combustível dos foguetes. Jack Parsons foi um homem muito à frente do seu tempo. Infelizmente satanista, mas um homem muito à frente do seu tempo. E tu olha para o Jack Parsons e ele praticamente desenvolveu o combustível do foguete da Apollo 11. Praticamente foi ele. E aí eu digo para vocês, a história que te contam, né, pelo menos nos filmes da Marvel, né, que o pai do Tony Stark foi o precursor da ida da Lua. Só que na verdade, tu olha o Jack Parsons, tu vai lá e pesquisa Ritual Babalum, e não adianta pesquisar no Google, você vai ter que pesquisar em mecanismos alternativos. Você vai ver que o Jack Parsons abriu um portal para outra dimensão. Um portal para outra dimensão. Então, tu vai pegando as civilizações antigas e a única maneira de se comunicar com outros planetas é através dos portais. E aí você vê que os militares já sabem disso. Eles já sabem sobre a abertura de portais. Eles já sabem sobre a tecnologia antigravitacional, que na verdade não é a tecnologia gravitacional, mas sim a capacidade de utilizar o mercúrio vermelho como combustível. Por exemplo, o próprio Elon Musk deixou vazar que os foguetes dele utilizam mercúrio vermelho. Depois ele desmentiu. E mercúrio vermelho é o combustível de disco voador, velho. Então, os caras têm tecnologia pra cacete. Os caras têm muita tecnologia. Hoje em dia tem muita tecnologia. E por que ninguém voltou pra Lua, meu irmão? Aí eu digo pra você, porque simplesmente a Lua não é algo físico que você consegue pisar. É simples.
Tu pega as cartas, o próprio Olavo de Carvalho sabia bem disso. Tu pega Platão. A galera que é filósofo, você não pode estudar todas as obras de Platão. Porque na época que Platão escreveu as suas obras, o mundo era considerado isso aqui, ó. Ah, então você não pode pegar todas as obras de Platão. Você tem que ter uma seletividade. Mas Platão, Platão viveu muitos anos, mais do que ele é contado. Porque naquela época, o ciclo do Sol demorava muito mais do que agora. Nós estamos falando de pessoas que viveram 400, 500 anos. O ciclo solar era completamente diferente de agora. Então pega Platão falando o seguinte, da experiência da Grécia Antiga. Uma hora eu olhava para o céu e eu via duas luas. Olha Platão falando, vendo duas luas. Uma hora eu olhava para o céu e eu via uma lua. Uma hora eu olhava para o céu e eu não via nenhuma lua. Uma hora eu olhava para o céu e eu via 3 sóis. Uma hora eu olhava para o céu e eu via 2 sóis. Uma hora eu olhava para o sol e eu via um sol. E Platão retratando todos esses fenômenos a uma civilização antiga chamada Atlântida. E uma guerra sem precedentes que alterou o rumo da humanidade. E Platão falando que esses são ciclos. Ciclos, por exemplo, se tratando da Lua, a testemunha fiel do Criador, biblicamente está lá na Bíblia falando a Lua é a testemunha fiel do Criador, você tem o quê? Um espelho do que é a Terra. Ou seja, dependendo do ponto focal, dependendo de como o plasma vai estar interferindo na Terra, nós podemos ter 2 refrações da Lua ao mesmo tempo. Dependendo de como o plasma vai estar interferindo na Terra, a gente pode ter mais de um ponto focal. Então, Platão, quando ele escrevia sobre isso, ele estava se questionando o motivo dessas coisas aparecerem. E aí você pega outras culturas ancestrais, a antropologia, como a cultura Cherokee, os caras falando que em outra hora existia 2 sóis. A Cássia Eller, que era ocultista, pesada, ela também defendia a chegada do segundo sol. Por quê? Porque na cabeça da Cássia Eller, e a Cássia Eller, ela era estudiosa da Helena Blavatsky. Helena Blavatsky foi a precursora de uma seita, de uma religião que você hoje conhece como Nova Era, Golden Age, mas apesar que o nome era outro, tá? E essa famosa seita Nova Era, né, que na verdade o nome não é esse, mas vamos deixar o nome mais simples para as pessoas entenderem. A Helena Blavatsky, ela defendia a inversão magnética. E ela defendia o seguinte, a famosa Golden Age era de Aquário, que é quando o plasma está rodando no sentido, ocorre a sua inversão e basicamente o céu que está iluminado de forma azul por causa da reflação do plasma perante as águas primordiais vai passar a ficar laranja. E aí nós não vamos ter mais inverno. Por exemplo, você tem um país hoje, que acho que é Groenlândia, eu vou lembrar o nome aqui, tem um país hoje que ele é chamado de Ilha Verde, só que é puro gelo. Por que será? Então na época do plasma da Golden Age, não existe inverno, não existe calor escaldante, o clima é favorável e agradável para todos. Uma perspectiva de 23, 24 graus. Então não existe neve. E as pragas e insetos, eles não conseguem se reproduzir de maneira tão abundante como agora. Então você tem menos pragas e pestilentas para poder atrapalhar a sua produção e você consegue produzir muitos alimentos. E aí, praticamente, é a famosa era de ouro, onde praticamente a comida, você joga a sementinha, em 40 dias você está colhendo tomate. É uma coisa completamente diferente. E ela defendia essa história. E Helena Blavatsky, ela era uma pessoa que sabia sobre a abertura de portais, sabia sobre a famosa Golden Age, assim como, né, culturas antigas falavam sobre isso. Tu pega a história da China, a China ela tem o continente perdido de Mu, né? Lemúria. E aí tu vai olhar a história chinesa, é como se Atlantis ela tivesse próximo da Ásia, próximo da China, chamado Lemúria. Ali era o lar dos deuses, chamado de deuses, muitas vezes no Discovery Channel é chamado de antigos astronautas, que nada mais é do que anjos habitando um certo continente e favorecendo e influenciando a raça humana.
E aí eu digo para vocês, vale tudo. Hoje você pode falar assim, ah, eu não me sinto um homem, eu me sinto um elefante marinho, eu me sinto um dálmata vitrificado. Cara, você pode tudo. Você, eu me sinto um ventilador, vou ficar assim, tá, 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 tá. Meu irmão, você pode ser o que você quiser. Agora, se você questionar qualquer narrativa, já era. Eu que não questiono a história da humanidade, meu irmão. Eu que não vou questionar a Segunda Guerra e não vou questionar esse povo protegido aí de Deus. Eu que não eu não vou nem entrar. Da minha boca nunca sairá qualquer opinião sobre esses dois assuntos. Sei muito bem onde isso vai dar. Hoje você não pode questionar mais nada. Nada. Você não pode questionar. Hoje em dia, infelizmente, você tem que aceitar as coisas. Ah, é isso e acabou. Se é verdade absoluta, você pode questionar. Porque ainda que você gire o mundo inteiro, você nunca vai conseguir provar que aquilo ali é falso. Agora, se você não pode questionar, existe um pudor, meu Deus, não sei o quê, então tem alguma coisa por trás. Novamente, é o que eu digo para vocês. O meu papel aqui não é afirmar se o homem foi para a lua ou não. Não é esse o meu papel. O meu papel é dizer para você que você é livre para questionar. Você é livre. Eu acho válido o questionamento. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele dizia muito isso. As pessoas, quanto mais burras elas se tornam, mais elas acreditam que são inteligentes. Quando as pessoas cada vez mais que elas se tornam burras e bestiais, mais elas pensam que são inteligentes. E uma das principais fatores das pessoas que são burras não é ir, né, refutando argumentos, mas sim mediocrizar o próximo. Ou seja, eu não tenho argumentos para bater de frente com o cara, logo eu vou mediocrizar, eu vou ridicularizar aquele cara, como um macaco pegando cocô e jogando um no outro. Enquanto que você pega outras pessoas com civilização, os caras, não, beleza, você quer fazer um questionamento? Vamos fazer uma retórica, vamos fazer um questionamento, tal, é tal coisa, tal, 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 tal. Beleza, você vai falar, nós vamos fazer. Beleza, ocorre um debate. Mas se não existe debate, existe apenas uma ridicularização de ideias, a gente começa a perceber quem está por trás disso. Né? Meu irmão, é isso aí. 400 mil quilômetros, telefone fixo. E isso é importante você ver, né? E sabe qual é o mais importante de tudo? Olha só, esse canal eu já estou no YouTube, já tem quase 12 anos, né? Esse canal principal que já tem uns 8. Eu me lembro bem que eu cheguei no canal e falei assim, ó, a única maneira do universo estar em expansão é se o universo for quente. Eu nunca vi o zero absoluto expandindo. Pô, tu pega o universo, o universo ele é gelado. Como que pode ocorrer expansão? E olha que a expansão do universo é a teoria do Albert Einstein. Ou seja, é uma força tão grande, mas tão grande, que ela distorce e cria volume e cria o tempo. Então é uma grande explosão que está criando massa e está criando espaço. Uma grande explosão. E aí praticamente nós temos o quê? O espaço frio. Como é possível uma expansão no espaço frio? Como é possível próximo do zero absoluto? O gelo por acaso expande? Não, ele contrai, né? Aí, passou um tempo, nós tivemos uma coletiva de imprensa da NASA falando que o universo ele é quase 100% plasmático. Que é aquilo que nós já, como cristãos, já defendemos aqui há quase 10 anos. O que é plasma? É uma super temperatura. Aí os caras que estavam defendendo que era gelo, né, depois de 40, 50 anos, estão dizendo que é quente. Por quê? Porque hoje em dia é fácil de você refutar essa ideia. Pô, você está expandindo o universo e é frio, pô, você tá. Aí você atentou contra a minha inteligência. Aí o que os caras fizeram? Fizeram uma nova narrativa. Não, o universo agora ele é plasma. Inclusive, eu trago para vocês aqui, ó. O universo é plasma. Só para vocês entenderem, ó. A presença de partículas ionizadas, elétrons e prótons, se dá no espaço, por exemplo. Ou seja, o universo é um plasma. Está em estado de plasma 99,99% da matéria. Ou seja, todo o universo é plasma. O plasma é uma... Só para você ter uma ideia aqui, ó.
Os 5 estágios da matéria. Aqui, ó. Os 5 estágios da matéria. Só para vocês entenderem, ó. Os 5 estágios da matéria. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Ó, aqui e aqui não tem, né? Mas aqui eu vou explicar de uma maneira mais convencional para vocês aqui, ó. Olha como é que o sistema esconde de você, né? Olha como é que o sistema esconde. Nós temos o zero absoluto, ok? Aqui, ó. Aqui é o zero absoluto. Nós temos o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Só que ainda assim, eu vou colocar aqui de uma maneira diferente. Zero absoluto, sólido, líquido, gasoso e plasma. Vamos ver se a gente acha as matérias aqui, né? Porque hoje em dia tá difícil, né? Tá difícil você querer mostrar alguma coisa, né? Das pessoas. Vamos avançar isso daqui, ó. Ó, olha só. A existência do quinto elemento. Na escola, eles não querem pensadores. Eles querem pessoas doutrinadas. Famoso cara crachá. Profundamente dependente do sistema a ponto de venerar o governo como Deus. E aí, o que você tem? Você tem o sólido, líquido e gasoso. Sendo que, na verdade, você existe o zero absoluto, ok? E você tem o plasma. E olha só a consideração. O famoso zero absoluto não existe nem na natureza. Olha só. No condensado de Bose-Einstein, os átomos estão em temperatura muito próxima do zero absoluto. As partículas, elas vibram como um corpo único. Uma velocidade tão baixa que é impossível medir em laboratório. As partículas estão imóveis. Imóveis, todas paradas. Como é possível o universo ser uma expansão, uma grande expansão que está criando espaço e matéria? A expansão está criando espaço e matéria. De tão forte que foi essa explosão, como é possível você viajar no espaço e está tudo parado? O zero absoluto significa que está tudo parado. Não existe nenhum periférico, nenhum tipo de equipamento, nem nanométrico, microscópico, que seja capaz de medir a menor variação do átomo. Está tudo parado. Isso é o zero absoluto. Como que o universo está no zero absoluto? Bom, é isso. Você tem que, exatamente por isso que não ensinam sobre o zero absoluto na escola. Porque, pô, peraí, mas o espaço é próximo do zero absoluto, então quer dizer que, como é que pode? O negócio estar imóvel, parado, gelado, expandindo. Aí, depois dessa lorota mentirosa que eles falaram, aí eles voltaram atrás. Não, esqueçam o zero absoluto, né? O condensado de Bose-Einstein. Vamos falar sobre o plasma, né? O plasma que é o importante, ó. As temperaturas altíssimas, da ordem de 10 mil graus para cima, os átomos possuem uma carga elétrica. Movem-se de forma caótica, espalhando-se para todas as direções, a cerca de 15 mil quilômetros por hora. É o estágio da matéria das estrelas. Aí nós chegamos àquela famosa história, que é o quê? Olha só, o universo é plasma. Só para vocês entenderem, o universo ele é plasma. Está lá a matéria falando que é 99,99. Ou seja, o universo ele é o quê? Quente. Ou seja, uma hora os caras defendiam que era frio, agora está defendendo que é quente. Ou seja, é afrontar a minha inteligência. É dizer para mim o seguinte, pô, cara, pô, como é que pode você voltar atrás numa coisa, numa escala de grandeza como essa? Como é que você foi para a Lua e falava que o universo era frio e agora vocês estão falando que é quente acima de 10 mil graus? Meu, e aí eu digo para você qual é o material na tabela periódica que é capaz de suportar as altas temperaturas do plasma. Nenhum material é capaz de suportar as altas temperaturas do plasma. Sabe por quê? Porque o plasma é o estágio inicial de toda a matéria. Ou seja, tu pode pegar adamantio que ele vai derreter, porque o plasma é o estágio inicial de cada matéria. Se o universo ele é plasmático, não existe material, pelo menos na tabela periódica que nós conhecemos, não existe material que consiga suportar a essas altas temperaturas. Ou seja, é impossível você engrenar no espaço se ele for plasmático. É impossível você engrenar no espaço se ele estiver próximo do zero absoluto e é impossível se ele for plasmático. Ou seja, não tem como você ir para fora. Por isso
que nós temos uma operação militar chamada Fishball. Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Assim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês entenderem. Inclusive nem aparece, né? Cadê o brasão da matéria? Eles tinham um brasão, cara. Hoje em dia, como é que os caras ocultaram tudo, né? Você tem que pesquisar dessa maneira aqui, ó. Ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó o brasão da matéria aqui, ó. Esse aqui é o brasão que o exército utilizava nos Estados Unidos. Ou seja, não a operação Aquário de Peixe. Por quê? Não dá para sair da Terra, velho. Não dá. Se não dá para sair da Terra, muito menos ir para a Lua. Aí, qual foi a questão? Pô, nós não conseguimos sair da Terra. Qual que é a única maneira da gente poder sair da Terra? Ah, já sei, através da abertura de portais. Por isso tem portal para tudo quanto é lado. Eu fiz uma matéria falando sobre inteligência. Não, sério, a inteligência do brasileiro hoje em dia. Querer discutir, questionar com as pessoas que ridicularizam a ideia, as pessoas não dão nem um voto de credibilidade. Aí você vai ver as pessoas que estão ridicularizando a sua ideia, e é justamente essas pessoas assim, ó. Essas são as pessoas que estão falando que você não pode questionar. É exatamente esse tipo de pessoa aqui. Aí eu trouxe deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu trouxe aqui, ó, deixa eu ver se eu acho fácil para vocês. Um questionamento, né? Falando sobre a Terra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eles utilizaram a inteligência artificial para perguntar para ela como que a gente viaja para o espaço. Né? Como que você viaja pelo espaço? E aí, basicamente, deixa eu ver se eu acho aqui a matéria para vocês, mas deixa eu ver se foi fácil. Os dois sóis da Terra. Deixa eu ver, soldados petrificados. O primeiro disco voador, continentes ocultos. Eu acho que vai ser difícil eu encontrar facilmente aqui, tá? Levando em consideração. Deixa eu ver se esse aqui. Não é esse aqui não. Mas eu coloquei um artigo falando. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu fiz sobre isso. O exército ele possui tecnologia muito mais avançada do que os civis. E aí, alguns militares dispondo da inteligência artificial sem as limitações, hoje em dia a inteligência artificial ela é limitada. Ela é limitada. Ela não pode agir livremente. Ela tem regras que precisam ser estabelecidas. Os militares criaram uma inteligência artificial sem restrição. E aí perguntaram para ela como é possível a gente explorar outros planetas. A inteligência artificial ficou anos vasculhando a internet, artigos acadêmicos, vasculhando blogs, vasculhando vídeos, interferindo nos bancos de dados de servidores. E a inteligência artificial ela absorveu todo o conhecimento da internet. Ela começou a discernir o que é certo e errado. E aí perguntaram para a inteligência artificial como é que você viaja para outros planetas. A inteligência artificial falou assim, somente através da abertura de portais. E a inteligência artificial ela trouxe um modelo que é esse modelo aqui, ó. Olha só, cosmologia hindu com H, hindu. Vamos colocar hindu certinho. Cosmologia hindu, olha só. Essa foi a resposta da inteligência artificial, mais ou menos, ó. Qual que é a resposta da inteligência artificial? Para você viajar para outros planetas, você precisa trabalhar na abertura de portais. Criando uma abertura de portais, é possível que você viaje para outros planetas. Ou seja, essa foi a resposta que a inteligência artificial encontrou para poder sanar a pergunta de como que a gente poderia viajar para outros planetas, através da abertura de portais. Tu pega a história de Ishna, Brahma, tu pega a história da cosmologia hinduísta de 5 mil anos atrás. E os caras já falavam de portais. Tu pega toda a cosmologia antiga e ancestral, você vê nitidamente falando sobre portais. Os antigos deuses egípcios, que na verdade não são deuses,
os antigos deuses maias, que também não são deuses, toda a cultura antiga referencia a exploração do universo através da abertura de portais. Não tem nenhuma civilização que fala assim, ó, você vai sair da Terra, você vai andar na velocidade de, sei lá, meia velocidade da luz durante 5 anos, vai virar à esquerda, você vai para tal estrela, vai ficar fazendo isso, isso e aquilo, para você chegar. Não, os caras não falam isso. Eles falam assim, ó, você tem que criar uma abertura de portais, tal, 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 tal. Ela tem que ser feita assim para você viajar para tais lugares. É muito simples. Ou seja, é como dizia o professor Olavo de Carvalho, infelizmente, você não pode mais questionar. Eu não estou dizendo que eu sou certo. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou a verdade absoluta. Isso se chama Deus. Eu não sou. Eu posso estar errado. O homem realmente pode ter pisado na lua. Pode, cara. Eu não sou dono da verdade. Agora, você proibir o questionamento, você humilhar a pessoa, ridicularizar a pessoa, só porque a pessoa pensa diferente de você. Pô, a pessoa fala assim: ah, eu me sinto um cavalo. Todo mundo bate palma. Ah, eu me sinto uma planta. Eu me sinto um megazord baiano. Todo mundo fala assim, ó, bate palma. Você pode falar o que você quiser. Agora, se você falar, pô, eu não acho que esses caras foram pra lua. Meu irmão, é um grande tabu. Parece que você virou o bigodudo lá do segundo Reich, cara. Parece que não pode questionar. Ou seja, você nunca pode questionar aquilo que mostra alguma coisa que não deveria mostrar. Então, novamente, refaço e refuto a ideia aqui e deixo isso aqui bem claro. A proposta do meu canal não é dizer se eu estou certo ou estou errado, porque isso aí quem manda é Deus. Mas eu gostaria que vocês, ao invés de ridicularizar uma pessoa, vocês pelo menos escutem o que a pessoa tem para falar. E não façam como fizeram com Estevão. Porque Estevão foi pregar para os judeus falando que os judeus adoravam Satanás, ao invés do verdadeiro Deus. Os judeus eram assim, ó, tamparam os ouvidos e começaram a tirar um em cima do outro em Estevão para não poder ouvir o que ele estava falando. Sendo que Estevão falava assim, ó, vocês nunca adoraram a Deus. Os deuses de vocês é Astarote, Moloque, Baal. Vocês faziam um sacrifício lá no Egito Antigo, faziam um sacrifício quando Moisés desceu do Monte Sinai. Vocês adoravam a estrela de Rifã, que é a bandeira de vocês. Então, o Estevão falou toda a grande Red Pill. E os caras do quê? Tamparam o ouvido, começaram a gritar e tiraram um cima do cara. Por quê? Porque não pode falar. Jesus Cristo dizia, raça de víboras, vós tem como pai o diabo. Mas o que fizeram com Jesus quando ele falou isso? Pegaram pedra para tentar afolar o cara, velho. Ou seja, pode tudo, de menos falar a verdade. Né? Então é isso. Se você se incomoda com um pequeno questionamento tão banal como esse, isso mostra que a sua verdade está fragilizada. A verdade tem que ser absoluta. O que é a verdade absoluta? Você pode usar a inteligência artificial, você pode pegar os maiores cientistas do mundo, que você nunca vai conseguir desmentir a verdade. Porque não é mentira, ela é verdade. Então, não importa o que você utilize, não dá para tampar o sol com a peneira. Agora, quando você tem uma coisa, ó, não pode falar, ó, tira isso aqui da internet que não pode. Ó, aí, meu irmão, é uma coisa tão frágil assim, e as pessoas ainda defendem, pô, eu acho questionável, né? Então fica aí a dica para vocês. Lembrando que eu não sou dono da verdade, longe disso, mas eu acho válido questionar, tá? Eu tenho um pensamento sobre a Terra, para mim ela é parada, imóvel, achatada, tá? Eu acredito na cosmologia de Deus. Eu sou cristão, eu não participo da religião, da crença de cientologia. Eu sou cristão, eu não participo dessa seita. E acredito, além de cristão, eu estudo arqueologia há mais de 10 anos e todas as antigas civilizações falam a mesma coisa. Eu sigo os antigos. Agora, se eu estou certo ou não, eu não vou ter como provar porque eu não tenho equipamento científico para fazer essas expedições. Mas é uma questão de crença a qual até hoje ninguém conseguiu refutar, velho. Né? Mesmo que se fale em blá blá blá, sempre mostra que não dá. Como é que a gravidade consegue interferir no mar e não interferir nas nuvens? Tenta responder, vai lá, tenta responder. Então fica a dica para cada um de vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Lembrando que eu não sou dono da verdade, nem quero que vocês pensem isso de mim. A única proposta do vídeo de hoje é aberta ao questionamento, que você possa questionar sem que as pessoas ridicularizem as suas ideias, tá bom? Bom, se você pode falar que você é um golfinho aquático e ninguém te enche o teu saco,
que você não pode falar que você é contra essas ideias? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.